Esporte. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. Notícias do esporte. Alô, ouvinte, você que tá ligadinho aqui no canal Esporte Z, muito obrigado pela audiência. Vamos para mais um giro sobre o futebol nacional. Isso mesmo, aqui no canal você acompanhando tudo sobre as notícias, os jogos, os resultados, aqui ligadinho no canal Esporte Z. Vamos para um giro no futebol nacional. Este final de semana que aconteceu o futebol de norte a sul no Brasilzão pelos estaduais. Começando, Palmeiras e Capivariano. Palmeiras venceu em casa diante do seu torcedor por 4-0, Palmeiras 4, Capivariano 0. Também entrou em campo Boa Vista e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Botafogo fora de casa arrancou a vitória e venceu por 2-0, Botafogo 2, Boa Vista 0. Pelo Campeonato Paulista entrou em campo Novo Horizontino e Santos. Estava empatando no finalzinho, no apagar das luzes. O Novo Horizontino faz o gol que deu a classificação e a derrota para a equipe do Santos, que foi eliminada do Campeonato Paulista. Santos e Neymar dá adeus. Novo Horizontino classificado para a grande semifinal do Campeonato Paulistão. Continuando em São Paulo, também no Paulistão, no jogaço entre Portuguesa e Corinthians, aonde o Corinthians conseguiu no finalzinho, colocou o torcedor corintiano para sofrer como sempre, arrancou o empate, levou o jogo para as penalidades e parecia que não ia acabar. 8-7 para a equipe do Corinthians. Hugo, gigante, se agigantou e pegou 2 pênaltis e deu a classificação para a equipe corintiana. Também pelo Paulistão tivemos RB Bragantino e São Paulo. São Paulo fora de casa foi arrancar uma vitória para cima da equipe do RB Bragantino, vencendo por 2-1 e se classificando para a grande semifinal do Campeonato Paulistão. Saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, entrou em campo no Rio de Janeiro Boa Vista e Botafogo, como eu falei, o Botafogo ganhou por 2-0. Também entrou em campo Flamengo, que deixou sonhar, deixou chegar e vai chegando na fase de mata-mata gigante. Passou tranquilo para cima do Madureira, vencendo por 3-0. Flamengo 3, Madureira 0. E o jogo que deu uma polêmica, aonde o técnico foi colocado para fora. O Santos, o Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca deu Flusão. Flusão venceu o Vasco no Clássico do Rio de Janeiro por 1-0. Vasco 0, Fluminense 1. Aí foi os estaduais no Rio de Janeiro e São Paulo. E agora vamos vir para nossa Paraíba. Isso mesmo, nesse final de semana, neste domingão, tivemos todas as rodadas simultaneamente da capital ao sertão, com todos os jogos neste domingão às 18 horas. Aonde fechou essa nona e última rodada pelo Campeonato Paraibano com os resultados da seguinte forma: no Marizão, na cidade de Souza, entrou em campo Souza e Pombal, deu melhor para a equipe do Souza, que precisava vencer para se classificar e conseguiu arrancar a classificação, vencendo em casa diante da sua torcida por 2-0. Souza 2, Pombal 0. No José Cavalcante, na cidade de Patos, entrou em campo Sport de Patos e Campinense. O Sport de Patos querendo sair dessa zona de rebaixamento, escapar, continuar vivo na elite do futebol paraibano, fez valer o mando de campo, jogando em casa, venceu o Campinense por 1-0. Sport de Patos 1, Campinense 0. No Amigão, em Campina Grande, entrou em campo o 13 Nacional de Patos, onde a equipe do 13 só dependia dela para se classificar para a fase de mata-mata. O Nacional precisava da vitória e de outros resultados, não quis saber disso, foi jogar fora de casa no Amigão, em Campina Grande, e arrancou a vitória por 2-1. 13, 1, Nacional de Patos 2, o 13, que perdeu em casa e perdeu a classificação. Na capital paraibana de todos nós, lá em João Pessoa, no Almeidão, entrou em campo Botafogo e Serra Branca. Jogaço onde as duas equipes querendo a elite do futebol paraibano, querendo a classificação, e o empate classificou as duas. Botafogo saiu na frente e o Serra Branca
foi lá, empatou. Botafogo 1, Serra Branca também 1. E aqui na nossa cidade, no Perpetão, na cidade de Cajazeiras, o Atlético na última rodada recebeu a equipe do Confiança, já rebaixada, e perdeu por 2-0. Atlético de Cajazeiras 0, Confiança 2. Pro Trovão, mesmo uma derrota, o que valeu nesse jogo foi a permanência no Campeonato Paraibano de 2026. Fica na elite, e aí o torcedor cajazeirense vai ver o Trovão novamente no campeonato do próximo ano, na elite do futebol paraibano. E dando continuidade, como ficou essa tabela, já que era a última rodada do campeonato paraibano, a tabela do paraibano ficou com os 4 classificados da seguinte forma: Botafogo líder com 16 pontos, primeiro colocado. Segundo colocado, a equipe do Campinense com 15 pontos. Terceiro colocado, a equipe do Souza, que venceu e se classificou com 15 pontos. E quarto colocado, a equipe do Serra Branca com 14 pontos. O Nacional cheirou a classificação, também chegou a 14 pontos, mas aí ficou no saldo de gol. Não passou o Serra Branca, que pelo saldo de gol se classificou na quarta colocação. Então os 4 primeiros: Botafogo, Campinense, Souza e Serra Branca. Dando continuidade, Nacional em quinto, 13 com 12 pontos em sexto. Sétima, a equipe do Sport de Patos com 11. A equipe do Atlético, que permaneceu ali cheirando a zona de rebaixamento, mas o que vale é ficar no campeonato muito disputado. A equipe do Atlético fica em oitava colocada com 10 pontos. Os dois equipes rebaixadas, a nona, a equipe do Confiança com 8 pontos, e a 10ª colocada, a equipe do Pombal, também com 8 pontos. As duas equipes que irão disputar o Campeonato Paraibano da segunda divisão, quem sabe, para voltar. No Campeonato Paraibano, então, as equipes que se classificaram entre Botafogo, Campinense, Souza e Serra Branca vão continuar sonhando com o título, com jogos já nesse domingão e nesse sabadão. Mas calma aí, porque foi só os nossos resultados desse final de semana, que foi muito recheado de jogos dos estaduais em todo o Brasilzão. Mas agora vamos falar dos jogos que entram em campo nesta semana, dentro da semana que a gente tem um Brasileirão na quarta-feira, praticamente todos os jogos. Então vamos dar um giro nos jogos que irão acontecer no futebol nacional nesta semana, com as equipes que entram em campo, quando, qual horário. Você ligadinho aqui na rádio do canal Sport Z, fica acompanhando tudo. E no futebol, neste meio de semana, a principal competição, claro, é o nosso Brasileirão. Isso mesmo, um Brasileirão com a rodada praticamente toda na quarta-feira, só apenas um jogo na quinta-feira. Então na quarta-feira vamos ter praticamente toda a quarta rodada do Brasileirão. Então no Brasileirão, para essa quarta rodada, entra em campo no Cícero Souza Marques, quarta-feira às 7 horas da noite, RB Bragantino e Atlético Paranaense. RB Bragantino e Atlético Paranaense pela quarta rodada. No Mangueirão, lá no Pará, na capital, o Remo recebe a equipe do Inter. O Inter que viaja do sul ao norte, o Remo jogando em casa contra a equipe do Inter nesta quarta-feira às 7 horas no Mangueirão. No Couto Pereira, entra em campo Curitiba e São Paulo nesta quarta-feira às 7h30 da noite. Curitiba e São Paulo se enfrentam no Couto Pereira. No Mineirão, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nessa quarta-feira às 8 horas. Entra em campo Cruzeiro e Corinthians no Mineirão às 8 horas. Na Arena Barueri, entra em campo nesta quarta-feira Palmeiras e Fluminense às 9h30 da noite. Na Arena Barueri, Palmeiras e Fluminense. Na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe em casa a equipe do Atlético Mineiro às 9h30 da noite nesta quarta-feira. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, o Santos joga em casa já na quinta-feira às 7 horas da noite. Santos e Vasco entram em campo na Vila Belmiro nesta quinta-feira. As equipes do Botafogo, Bahia não vão entrar em campo neste meio de semana pelo Brasileirão, pois tem os jogos da volta da Libertadores. Então calma aí, que a Libertadores a gente também vai trazer. Na Liberta, a equipe do Bahia joga nesta quarta-feira às 7 horas da noite, jogando em casa na Arena da Fonte Nova, no jogo da volta, onde perdeu fora de casa por 1-0, vai jogar diante do seu torcedor, jogando em casa para reverter e quem sabe em busca de uma classificação contra o Oji
Bahia e hoje aí pela Libertadores, o Bahia tentando reverter esse placar que perdeu fora de casa por 1-0. Botafogo, que também entra em campo pela Libertadores no Newton Santos, diante do seu torcedor, faz o jogo da volta. Perdeu na altitude, mais de 4.000 metros de altitude, para Nacional de Potosí por 1-0. E agora vai jogar no tapetinho diante do torcedor do Botafogo para tentar reagir em busca de uma classificação para a próxima fase da Libertadores. Então, gente, aí foi o nosso giro, tanto nos resultados dos jogos que aconteceram neste final de semana, quanto nos jogos que entrarão em campo neste meio de semana, na quarta-feira, na quinta-feira, pelo Brasileirão, pela Libertadores. E claro, os resultados também a gente traz aqui no canal Sport CZ. Fica de olho em tudo que acontece no futebol. Foi mais um giro no nosso futebol nacional. Segue, compartilha, que nos ajuda bastante. Seguiu, compartilhou, pra você não custa nada, pra gente vale muito. Muito obrigado pela audiência. Mais um giro no futebol nacional aqui no canal do Sport CZ. Notícias do esporte. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Sport CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.